Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus e o estudo de sua palavra. Salmos 37, verso 28 diz: porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Esther capítulo 7, verso 5 em diante diz assim: então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Salmos 37, 28. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Minha querida, não tenha medo do confronto. Se você está andando em justiça, em temor, dentro da palavra de Deus, com toda a autorização do rei, lembra aqui? O rei disse para Esther: fale. Ela não está falando pelos cantos, ela não está tricotando com outras pessoas, não. Esther orou, o povo judeu orou, falou com quem deveria falar, que era Deus, e esperou o tempo oportuno para falar com quem é de direito. Então, se eu tenho um problema, se você tem um problema, nós não devemos ficar falando com A, com B, com C, com Z, sem falar com a pessoa que pode resolver o nosso problema, e com isso, na presença do problemático. Exatamente. Esther não deixou Amã de fora, para não se tornar uma fofoca. Amã não esperava aquilo, porque o que Amã fez foi pelas costas. Ele fez ele o rei, ele não trouxe ninguém para se defender. Lembre-se, Mardoqueu não estava lá para dizer ao rei: peraí, seu rei, eu sou judeu, eu te servi. Não tinha ninguém dos judeus. Você vê o erro aí? Sempre tem que ter as três partes. A pessoa que vai decidir a favor, o juiz, aquele que acusa e aquele que defende. Tem que ter. Amã fez só ele e o rei, não tinha ninguém para defender. O acusador, o juiz, sem defesa. Só que Esther não, Esther é do céu. Chegou a hora dela se defender. Lembre-se, Esther não está acusando, Esther está se defendendo. Ela não se defende sozinha. Ela não chama o rei sozinha. Ela chama o rei e a pessoa criou todo o problema. Não tenha medo do confronto, minha querida. Sim, eu sei, muitas vezes a gente fala: eu não quero ser da confusão, eu não quero instigar nada, Deus vai ser meu juiz, Deus isso, Deus aquilo. Mas ficamos fermentando pelas costas, falando com A, falando com B. Deus não vai agir assim não, querida. Ou a gente, de fato, entrega nas mãos de Deus e descansa, e se Deus decidir que temos que fazer o que Esther fez, não tenha medo, faça. Chame quem criou a fofoca, chame quem criou a calúnia, chame quem está disseminando contenda. Não tenha medo, a justiça está com você. Olha o que Salmos diz, que Deus não desampara. Deus ama a justiça e Ele não desampara quem está empenhado em viver a justiça. Ele vai preservar quem está vivendo a justiça, mas quem planeja o mal, quem é injusto, quem trama, essa pessoa, ela e a sua descendência será exterminada. Não tenha medo, é a palavra de Deus. A gente tem muito medo porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós não nos apropriamos daquilo que a palavra de Deus libera sobre nós. Se você está vivendo uma situação em que é necessário você falar, ore, se revista, peça a direção de Deus, libera perdão, limpa teu coração, fica em paz, mas não deixe passar batido. Tenha, sim, a postura que precisa ter. Se Deus te disser, você não vai fazer, não vai falar, não vai agir, ou Deus disser, como disse para o povo de Israel: nessa peleja não tereis que pelejar, parar e estar quieto. Amém. Mas se Deus não disse, Ele está dizendo: eu amo a justiça, e o que é justo é justo.
Tenha coragem, querida. Que Deus te encoraje, que Deus me encoraje, que possamos tomar posse da nossa posição, nosso lugar. Satanás não pode tirar o chão debaixo dos nossos pés. Satanás não pode tirar o nosso lugar de direito, nem de estar e nem de falar. Não pode nos silenciar. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Nós voltaremos na segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Tome posse, menina, e se posicione. Beijo!